Olá, bom dia. Eu falo de Curitiba, Paraná. Você está no canal Fruto da Videira, tá? Aproveita e dá aquele like, aquele joinha para o canal crescer e se inscreva para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Hoje é dia 27 de agosto, estamos quase chegando ao final do mês de agosto. Eu tenho uma palavra para você, tá? Às vezes a gente fala sobre os heróis da Bíblia, né? E a gente acha que foram homens que não tiveram defeitos, foram homens que não tiveram imperfeições, foram homens que não tiveram dúvidas, mas a própria palavra que eu estou falando aqui é sobre homens. Homens imperfeitos que eram usados por um Deus perfeito para fazer uma obra, para destruir os inimigos. Eu vou fazer um segundo vídeo sobre a vida sentimental do Sansão, mas quando eu li isso aqui, Deus me mudou a direção para mim aqui e eu gostaria de falar sobre isso aqui para você. Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 14. Quando os homens trazendo Sansão se aproximava da cidade da lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Arred, quer dizer, o espírito do Senhor, veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços e se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver Sansão a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal, o queixo do animal, e com ela matou 1000 homens. Então bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Hamitá Lehi, colina da queixada. Tendo sentido grande sede, Sansão clamou a Arred, dizendo: Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo, Sansão. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair na mão dos incircuncisos, quer dizer, dos filisteus? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade da lei, e dela brotou água. Sansão bebeu e suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Hakkore, Hakoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nossos dias em lei. Então, gente, eu quero explicar uma coisa para você aqui. Veja que o Sansão ele tinha tido uma grande vitória aqui. Às vezes Deus ele te dá ferramentas que aos teus olhos parecem absurdas, tipo, como é que eu vou fazer desse jeito? Como é que eu vou destruir os meus inimigos? Nós estamos falando de inimigos espirituais, tá, gente? A palavra diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra os principados, os potestades, as hostes espirituais nos lugares celestiais, quer dizer, contra os demônios, tá? E às vezes Deus te dá uma direção para você fazer um jejum, às vezes Deus te dá direção para você pedir perdão de uma pessoa que ofendeu você. De repente você não teve culpa, você não foi você o causador daquela contenda, mas Deus ele pede para você ir lá e falar com a pessoa: olha, se eu fiz alguma coisa para você que gerou você a me tratar mal desse jeito, é uma queixada de um jumento, gente. Imagine como que um pedaço, um queixo. Tudo bem que o jumento tem a cabeça um pouco maior que a nossa, mas como que o queixo de um jumento vai matar 1000 homens? É um troço surreal, é um troço absurdo. Mas Deus falou com ele ali, com Sansão, naquela hora, e ele matou, e ele sabia que, né? Tanto é que ele estava falando ali no 17, né? Falando, né? Que Deus deu a vitória dele com a queixada de um jumento. Então, muitas vezes a tua vitória não está em grandes coisas, não está em grande, não está em, não, eu vou orar 2 horas, vou orar de madrugada. Não estou falando que é errado isso, tá? Quanto mais se orar, é melhor. Eu estou num propósito desde abril, participando de uma live de oração, tá? Que começa às 5 para as 5 da manhã, né? Geralmente 4h55, 5 horas, 5 e 5 começa, tá? E é interessante que são pessoas que eu nunca vi na vida nessa live, são pessoas de outros estados, e a gente expõe, como a live ela não é gravada, a gente acaba expondo alguns pontos
de dificuldade, de luta que estamos passando. E dentro da própria live, nos comentários, as outras pessoas começam a abençoar você e eu começo a abençoar outras pessoas. É bem interessante isso. Gênesis 11 fala, né? O próprio Deus fala lá sobre a Torre de Babel, que ele fala, ó, porque eles são unidos, não era povo de Deus aquele povo. Porque eles são unidos, não há nada que possa impedi-los de fazer isso. Entendeu? E Deus, ele ordena a bênção de ter união. Ele não diz na palavra, eu ordeno a bênção onde há união entre os cristãos, tá? Não estou falando para você que você deve tomar o ímpio, tomar o gentil como exemplo. Mas tem vários casos que você vê aí que a família inteira é unida, a família não é cristã e prospera, porque tem união. Então, onde é que eu quero chegar aqui? Você veja que depois de uma grande batalha, eu já passei várias vezes por isso, de entrar em batalha espiritual, de pegar e orar por pessoas que estão com dificuldades pesadas, meu, eu fiquei assim, terrivelmente cansado fisicamente mesmo. Essa semana eu tava com dor no meu quadril, né? Você também já tava mancando, manquei uns 2 dias. Em mim atinge na parte física mesmo. Então, o que que acontece? O Sansão, depois daquela grande vitória, ele teve sede, porque imagine, você pegar um queixo de jumento e matar 1000 inimigos teus, não era 1000 sacerdotes, provavelmente eram 1000 soldados. E ele teve sede, né? No 18, sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahweh, e dizendo, fosse tu, Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória. Então o Sansão, ele entendia que não era ele. Quem alcançou a vitória foi Deus. Simplesmente o usou como instrumento. Essa vitória que você precisa ter não é você que vai alcançar pelos seus próprios méritos. Deus vai usar você, Deus vai usar ferramentas improváveis, Deus vai usar situações improváveis. A palavra diz que, eu acho que é 1 Coríntios 1:27, eu posso estar errado, mas eu acho que é isso mesmo, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, da onde que, de repente, como eu falei no começo do vídeo, da onde que eu pedindo perdão para uma pessoa que me ofendeu, mesmo eu não ter feito nada, como é que eu vou ganhar essa pessoa para Cristo? Como é que eu vou libertar essa pessoa de uma opressão que ela está durante anos, né? Mas e acontece, você tem sede, você se sente cansado. O próprio exemplo é o Jesus, né? O próprio Jesus, você veja que você vê lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, toda vez que ele fazia um milagre, uma libertação, ele se separava dos discípulos, ele ia para um lugar afastado para orar. Para quê? Para se encher de novo. Porque a virtude dele, o desgaste humano dele, que ele estava aqui como homem normal, acontecia também. Então você não vê uma sequência. Jesus foi lá e libertou o endemoniado gadareno que tinha uma legião. Legião quer dizer 1000 demônios. Logo em seguida, não, sempre nos grandes milagres, nas grandes libertações, ele sempre se separa e vai se encher de novo. Nós somos assim como se fosse literalmente um cálice, tá? Você tem que se encher, né, da água da palavra, no caso, aqui era água física, né, o H2O, ele tá com sede, mas você precisa se encher. Então não adianta você querer. Eu passei por isso com o meu ministério. Eu fazia muita coisa e abençoava muita gente, expulsava o demônio. E eu vivia quebrado, vivia cansado, acordava quebrado de mau humor. Até que eu aprendi que não, você tem que fazer e tem que se encher. Porque o teu cálice esvazia. Que existe uma liberação de poder do Espírito Santo dentro de você para poder exterminar aquele problema, para poder expulsar aquele demônio. Você precisa se encher de novo, entendeu? Então vai lá a dica para você que está assistindo esse vídeo. Me deu essa maravilhosa vitória do teu servo. Será que agora terei que morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Veja que por mais que ele soubesse que Deus era um grande Deus, que ele era um homem muito usado por Deus, ele ficou na dúvida. Entendeu? Então isso que eu quero passar para você. Os grandes heróis da fé, eles são seres humanos como você e como eu. Ah, se eu fosse como Moisés, eu ia conseguir as coisas. O Moisés, ele tinha dúvida. Moisés, ele era gago. Ele chegou, ele falou para Deus, eu sou pesado de língua, como é que eu vou chegar para Faraó e falar que eu vou libertar o povo? Entendeu? Moisés também teve suas dúvidas. Sansão aqui teve sua dúvida, tipo, pô, agora eu vou morrer de sede, não é possível. Me deu essa vitória. E muitas vezes você acabou de receber uma vitória e de repente vem uma tribulação, de repente vem outra batalha maior ainda e você bota a tua fé em questão. Então o que acontece? Você deve correr a palavra. Gente, quanto mais você ouvir palavra, melhor você vai estar, tá?
assista pelo menos um vídeo, não só meu, tá? Assista pelo menos uma pregação por dia, tá? Às vezes você fala, mas essa pregação tem 1h30, meu Deus, é muito tempo. Cara, isso vale muito a pena. Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade da lei, de lei, é uma cidade de lei, e dela brotou água. Sansão bebeu e suas forças foram revigoradas. Então, quando Sansão tomou a água que o próprio Deus enviou para ele, as suas forças foram revigoradas. Às vezes você está cansado, está desanimado, tá? Você está sem esperança, você está achando que agora não vai ter jeito mesmo, você está lutando durante muito tempo por essa situação. Você precisa tomar água, que no nosso caso é água espiritual, é a palavra. Suas forças foram revigoradas. Ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu essa fonte, o nome de En-Hakoré, fonte que clama. Quer dizer, a palavra também diz que clama-te a mim, o próprio Deus falando, clama-te a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes das quais você não sabia. Deve estar em Jeremias, agora eu realmente não lembro, tá? Que permanece fluindo até nossos dias em lei, nessa cidade, tá? E para terminar, então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus, tá? Os filisteus são os inimigos de Deus. E você veja que eu não vou entrar nesse assunto agora, mas vou fazer um segundo vídeo sobre a vida sentimental de Sansão. O que derrubou Sansão foi a paixão. Ele tinha tanta mulher em Israel, tantas boas moças, mulheres bonitas, e não, ele quis casar primeiro com uma filisteia que era do povo inimigo deles, que incomodava eles. Depois ele foi lá, ninguém levou ele. Ele foi à cidade de Gaza, se envolveu com a prostituta dos filisteus, uma mulher que recebia favores financeiros, que era uma profissional do sexo, e ele foi porque ele quis. Então, eu escuto uma coisa muito interessante da minha mãe espiritual, que chama Pastora Lígia. Ela fala que o que derruba o homem de Deus, o homem é no genérico, tá? Vamos falar o homem masculino agora. É o dom, né? É dinheiro, orgulho e mulher, né? Então, você veja que é uma coisa impressionante, né? Às vezes você é um cara que você frequenta a sua igreja, você ganha tanto por mês, o teu dízimo, vamos supor, seja R$ 500 por mês, você ganha 5 mil por mês. Deus vai lá, prospera você, de repente você está trabalhando demais, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ir na igreja, teu dízimo você já não devolve mais, você fica com dó. Ah, não, mas agora meu dízimo é de 5 mil, nossa, 5 mil é muito dinheiro. O Mamon virou o teu Deus, né? Que é o Deus sedutor das riquezas. Orgulho, que foi que derrubou Satanás, né? E principalmente mulher errada, tá? Ou você que é mulher de Deus, o homem errado. Vou fazer um vídeo que eu vejo que tem muita gente do povo de Deus que tá errando nisso, tá? Tá se precipitando em casar. Foi que eu botei no meu status do meu Whats, ontem à noite. Se o cara bate na mãe, quem que você acha que vai ser a próxima? Você vai querer casar com esse cara ainda. Mas não vou falar sobre isso agora, tá? O vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre isso que eu falei, né? Deus, ele dá ferramentas improváveis, primeiro, né? Para você vencer os teus inimigos. Coisa que você imagina, como é que eu vou vencer desse jeito? Segundo, Sansão, ele reconheceu que a vitória era de Deus, que foi Deus que deu a vitória para ele. E terceiro, Sansão teve sede após uma batalha. Você sempre vai ter fraqueza e sede após uma vitória, uma batalha. Mas a água foi liberada para Sansão, como eu falei, a água física, o H2O. Mas para nós é a água da palavra. Então é isso aí, gente. Compartilhe esse vídeo, tá? O máximo que você puder, você vai ajudar muito. Não vai ajudar o canal, não vai me ajudar, mas vai ajudar pessoas que de repente estão precisando ouvir essa palavra e vão revigorar suas forças, tá? Então é isso aí, Deus abençoe em nome de Jesus e uma boa quinta-feira para todos e amém.